A partir de 2013, quando eu comecei a ver aquelas primeiras manifestações nas ruas, eu achei muito estranho aquilo ali. Eu fiquei perplexo quando eu vi professores assim lá da ECA, USP, rumando para Paulista, achando que é o novo, olha o novo na política, tal. Quando você vê com esse discurso que é um movimento sem liderança, horizontalizado, organizado por redes sociais, começa a se desconfiar. Isso não soa bem, as coisas não acontecem assim por geração espontânea, como o dos coletes amarelos, agora na França, novamente o discurso da grande mídia é esse. Como dos caminhoneiros aqui, que estourou o ano passado, movimento horizontalizado, sem liderança e organizado pelas redes sociais. Isso tem um sabor assim de anarcocapitalismo, sabe? Autoempreendedorismo político. Por isso que a mídia adora esse tipo de discurso. Quer dizer, já em 2013 eu achei muito estranho, né? Quer dizer, claro, começou por uma questão justa, a questão do aumento do transporte, e de alguma forma, em algum momento, aquilo foi cooptado, não, abduzido, em algum momento, para uma narrativa que, a partir dali, claro, tem o ativismo da molecada, dos jovens, tal, que também foram levados por uma pauta, a questão da PEC, aí começou depois, num primeiro momento de perplexidade, não sei se se lembra do Arnaldo Jabor, falando que aquilo era analfabetismo político, misturado com ressentimento. Poucos dias depois, ele deu desculpa. Alguém soprou no ponto eletrônico, como fizeram com a Miriam Leitão, né? Lá no debate lá com o Bolsonaro na Globo News, que o jornalismo da Globo é jornalismo de ponto eletrônico, né? A gente sabe disso. Eles são praticamente bonecos ventrílocos, né? Falando lá e controlando. Não sei se vocês já viram, de vez em quando, tem até alguns repórteres que enchem o saco e tira, né? Porque ficam falando no ouvido deles e eles não conseguem se concentrar. Então, eu achei muito estranho. A partir de 2013, o blog começou a se preocupar mais por essa questão de comunicação e política. Tá? Aí foi aquela série que a chamou de bombas semióticas, que é um conceito, né, que eu criei, quer dizer, a gente até vai discutir isso daqui. Você não tinha mais um fenômeno análogo à desestabilização do governo Jango, né, liderado pelo IPES-IBAD, né, que era o equivalente ao atual Instituto Milênio, né, que teve por trás do impeachment e depois o MBL. O IPES-IBAD, não sei que os mais velhos aqui devem lembrar, né, daquele famoso livro que me impactou na faculdade, 1964, A Conquista do Estado, do jornalista e pesquisador René Armand Dreyfus, que eu fiquei impactado com a orquestração e a quantidade de documentos que aquele livro reunia. Tá? Mas ali era uma questão, a tática era doutrinária e ideológica, por repetição, que a gente vai ver que em comunicação se chama teoria hipodérmica, ou estratégias hipodérmicas de comunicação. O que estava ocorrendo ali a partir de 2013 era um fato inédito, o que muitos pesquisadores chamam de guerra híbrida, mas que trabalha não com doutrinação ideológica, repetição. É claro que essa coisa dos comunistas veio logo depois com uma narrativa mais elaborada, mas no começo era plantar o pânico, medo. Então, fuscas incendiando em manifestação, lá na Consolação, uma família sai desesperada do fusca, a mãe carregando o filho, tal. Então, isso aparece na mídia, black blocs posando, isso eu vi diante dos meus olhos, né? Onde chegavam cinegrafistas, o black bloc simplesmente subia no carro e posava, né? Quer dizer, essas imagens de impacto começam a circular, tá? Então dá para eu percebi que era uma coisa muito diferente, manipulação de percepção, clima político, atmosferas, é um outro papo que, me desculpe, eu vou ter que ser hoje, essa manhã vai ser longa. Eu já vou avisando, vai ser longa, vamos ver quantos vão resistir, porque eu vou ter que abrir a caixa de ferramentas da semiótica. Vamos dizer assim, eu sou professor da área de comunicação, né? Eu transito na área de teoria da comunicação, comunicação visual, audiovisual, estrutura de roteiro, eu também trabalho com roteiro, tal. Então tem que abrir um pouco, eu vou tentar dar minha contribuição como pesquisador na área de ciências da comunicação, como as ciências da comunicação pode
trazer ferramentas ou insights para a ação política, tá? Porque a gente está diante de um tipo de estratégia muito nova, né? Por onde eu passo assim para conversar, você percebe assim, eu sei que já virou clichê isso, né? A esquerda parece que virou o cachorro que caiu do caminhão de mudança. Está todo mundo tentando entender, mas o que houve? Né? Tive nos sindicatos bancários isso no final do ano passado, logo após a vitória do Bolsonaro, todo mundo tonto, assim, perdido, perdidaço, não conseguia se situar, explicar o que tinha acontecido, tal. Então, é uma coisa nova. Então, a partir de 2013, o blog começou a fazer a chamada série, que, aliás, está na bibliografia aqui desse workshop, a série Bombas Semióticas, que foi praticamente uma crônica, assim, chegou a certos momentos a ser quase diária, porque era diariamente aparecia bombas semióticas. A Black Bloc feminina, sempre mulheres, né, na capa da revista Veja, o Caetano Veloso falando dos olhos amendoados da anarquia, né, a Black Bloc só aparecendo os olhos, né, essa glamorização, aquela atriz, Cláudia Paz, sei lá, oi? Juliana Paz, né, posando lá de Black Bloc num editorial de moda, sabe, essa glamorização que começou, era uma coisa inédita, uma coisa eminentemente nova. Eu acho que a esquerda não está aparelhada ainda para lidar com essa coisa nova, ela está mais assim nas estratégias de contrapropaganda. Então, vem uma doutrinação ideológica, tipo em 1964, a desestabilização do governo João Goulart, que está muito bem descrita nesse livro, 1964, Conquista do Estado, a ponto da Caio Transportes, aquela empresa de ônibus, fabricar chassis especializados, onde era chumbado projetor de cinema, para levar curtas para o morro e para a periferia, a título de projeto cultural, onde eram apresentados curtas produzidos pelo IPES e IBAD, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, Instituto Brasileiro para a Ação Democrática, com sede no Botafogo, Rio de Janeiro. Então, era uma coisa... O que vinha nesses curtas? O problema do comunismo, a ameaça, a doutrinação, a questão da liberdade do empreendedor. O discurso é o mesmo de hoje, né? A questão da liberdade de empreender, de lucrar, e toda essa cantilena tal... do empreendedorismo, né, que, de repente, a força de trabalho magicamente se transmuta em capital, né, com a sua moderninha, né. Eu acho incrível esse tipo de discurso, que eu chamo de alquimia econômica. Como é que uma categoria se transmuta em outra? É pedra filosofal. A pedra vai lá e vira ouro. Então, força de trabalho vira capital. Como assim? Né? Sei lá, pensando em termos de categoria econômica do livro Capital. Mas como assim força de trabalho vira capital? Né? E você vira empreendedor, enfim. A partir daí o blog começou a fazer essa crônica. E aí vem até hoje a questão da guerra híbrida. Vamos começar, então, aqui sobre essa discussão guerra híbrida e semiótica. A gente vai, no começo, aqui abrir a caixa de ferramentas, né? O que as ciências da comunicação, por exemplo, semiótica, uma série de teorias, pode nos ajudar nessa ação política. Eu queria começar, não sei se está muito claro, mas vamos ver. Essa foto, eu vou explicar que foto é essa. O que vocês estão vendo aqui, não sei se, acho que vocês devem lembrar, o Alckmin, durante a campanha presidencial, ele visitou o Rio de Janeiro, lá, os subúrbios, né, do Rio de Janeiro, ele entrou num quiosque para tomar um cafezinho. Ninguém atendeu, a mulher se escondeu debaixo do balcão, assustada, né? Não sei se... Ela tá aqui embaixo, está aqui, está escondida aqui. Aqui é o balcão, ou um refrigerador, né, tal, ela está aqui escondida, ela está abaixada, assustada. Quer dizer, eu até pensei, se no passado campanha política era um momento de festa, né? O político, o doutor chegando, apesar de toda essa conotação populista, tá? Tipo Adhemar de Barros, Jânio Quadros, mas era um evento. Hoje não, dá medo, ela se escondeu por trás disso. Então, isso é o resultado final da guerra híbrida. Um dos focos é a questão
da desmoralização da política, ou de qualquer ideia de democracia representativa. Tá? Principalmente hoje, que as redes sociais prometem ligação direta com o poder, tipo o que o Trump e o Bolsonaro estão fazendo. Então, eu me comunico diretamente com os eleitores através do Twitter. Para que Congresso? Para que parlamento?